Boleiros na Rede, a nova sensação do esporte. Então, fala pra gente também sobre essa situação aí, que quando você indicou jogadoras aí pra seleção de Ruanda, e aí deu um problema. Conta um pouquinho como é que foi essa história aí pra gente. Olha só, né, como as coisas acontecem. Você vê no Brasil, hoje eu aprendi, né, com a experiência a gente aprende que tem coisas que a gente nem deve dar ouvido. Então, assim, eu li notícias do tipo assim, brasileiros corruptos em Ruanda. Eita! Então, falei, poxa, mas assim, essa, né, de novo falando sobre a diferença cultural. Claro. Eu trabalhei na Polônia na última temporada. Agora eu estou na África, eu já rodei alguns lugares. E as pessoas, elas estão muito preparadas para apontar dedos no Brasil. E a grande maioria não faz ideia do que acontece. Quando eles me convidaram para vir, a federação tem 2 vice-presidentes, um administrativo e um técnico. O vice-presidente técnico, ele me disse o seguinte, ele falou, Paulinho, a gente vai jogar a CAN, a Copa Africana das Nações, que é o campeonato mais importante da África, e a nossa seleção, ela é muito abaixo, a seleção feminina. Eu gostaria de trazer algumas jogadoras brasileiras. Então, eu perguntei para ele o seguinte, e ainda bem, vocês vão entender o porquê, todas essas conversas registradas em WhatsApp, né? Eu perguntei para ele, o nome dele é Jado, eu falei, Jado, você tem... A primeira coisa que você precisa fazer é checar as regras da Federação Internacional. Sim. No Brasil, por exemplo, nós temos aí o Leal, ele já jogou pela seleção cubana e ele precisou cumprir aí um período de 2 anos antes de poder representar a seleção brasileira. E aí ele me disse, mas na África nós temos regras diferentes. Não são 2 anos, e se a gente conseguir atletas que não representaram a seleção brasileira, nem em categorias de base, nem em categorias adultas, o processo é mais rápido. Eu falei para ele, de qualquer forma, essa parte processual, de documentação, federação, atleta, eu não posso me envolver. Você está me pedindo para indicar jogadoras? Eu vou fazer isso. No Brasil, jogadores com 15, 16 anos, eles já têm empresário hoje em dia. Então eu vou explicar para as jogadoras qual é o projeto e imediatamente vou colocar você em contato com elas e com os respectivos empresários. É exatamente isso que eu preciso, ele me falou. Indiquei uma lista de jogadoras, eles demoraram um pouco no processo, essas jogadoras foram contratadas por alguns clubes. No final acabaram vindo essas outras 4 meninas. Eu agradeço demais por todo o empenho delas aqui. E ele fez todo o processo. E eu sempre deixei muito claro para ele, as meninas não podem assumir nenhum tipo de responsabilidade. Isso é documento. Federação de Ruanda, CBV, Federação Internacional. E ao mesmo tempo, eu coloquei ele em contato com a CBV. Ele conversou com o Radamés por telefone, conversou com algumas pessoas lá da CBV para agilizar o processo de naturalização e ver se era possível registrar essas meninas por aqui. Ok. Ficou tudo na mão deles, as meninas vieram, embarcaram, fizeram toda a documentação. Inclusive aí no Brasil alguém falou... elas jogaram com passaporte falso. Não, ninguém imagina o que é esse país. Eles têm um presidente aqui extremamente sério. Então, uma coisa que é certa é que os passaportes não são falsos. Mas qual foi o problema dele? Esse cara, eu não o conhecia e todo mundo me falou. Ele é muito ambicioso, ele quer ganhar, ele quer fazer... E desde o início ele falava, é uma mulher, a ministra dos esportes, ele dizia, a minha ministra pediu para eu fazer de tudo para a gente conseguir o melhor resultado possível. Falei, legal, vamos embora. Então agora é com você. É entre você, empresário, Federação Internacional. Tudo normal. Fomos para o campeonato, jogamos o primeiro jogo, ganhamos de Marrocos. Ruanda nunca venceu Marrocos na história do vôlei.
Aquilo atraiu os olhares, ganhamos da Nigéria no segundo jogo, e antes de entrar na quadra, no terceiro jogo ao vivo, transmitido para todo o país e para outros países da África, o presidente do país, dentro do ginásio, 30 minutos antes do início do jogo, cancela o jogo, ordem da Federação Internacional. Todo mundo assustado, o jogo não seguiu. No dia seguinte, foi aberto um processo no RIB, R-I-B, Rwanda Investigation Bureau. Eita. É uma polícia federal de Ruanda. Eu falei, bom, a coisa ficou séria, todo mundo totalmente perdido. Então vocês vão ser os primeiros a escutar, porque vocês foram os primeiros a realmente querer ouvir qual foi a história verdadeira, que o que aconteceu? Esse cara, hoje eu posso dizer, maluco, porque conhecendo a ordem que existe nesse país, ele criou um e-mail. Isso foi o que eu ouvi, e eu fui ouvido nessa polícia, nesse processo, né? Eles me chamaram lá e me disseram o seguinte: eles ficaram 10 dias em processo. E eu fiquei 2 horas lá. Eles me disseram assim: nós temos certeza do trabalho que você fez e nós só podemos te agradecer. Ninguém obrigou você a vir até aqui, mas nós precisamos da sua ajuda. Se você quiser sair por essa porta agora, a gente não pode fazer nada. Mas se você puder nos ajudar, eu falei, estou aqui com a maior disposição, vou ajudar no que for preciso. Quando eu entrei na sala, os computadores e os celulares de todas as pessoas da federação estavam conectados aos computadores dessa polícia. Eles estavam verificando absolutamente tudo por ordem do presidente do país. Sim. E eu falei para eles, fique à vontade, aqui está o meu telefone, aqui está todas as minhas conversas desde o início com o Jado. Ele falou, eu não preciso. Ele falou, eu quero que você me mostre só quando começou e quando terminou. Eu falei, tudo bem. Ele falou, ele disse, eu não preciso porque eu já peguei do celular dele também. E você deixou muito claro para ele desde o início que você e as meninas teriam 0 responsabilidade sobre isso e que vocês estavam confiando no trabalho dele como vice-presidente, no trabalho da federação e no trabalho de um país. Claro. Erasmo, Robson, vocês não têm ideia. Ele criou um e-mail, ele colou o logotipo da CBV e mandou um e-mail para ele mesmo, como se a CBV tivesse mandado para ele, autorizando a regulamentação dessas jogadoras. Olha o tamanho da besteira que esse cara fez. Tá? Aí, o que está acontecendo? Ele está preso, o julgamento dele é amanhã de manhã. Nossa. E pelo que eu estou entendendo, está definido que ele vai pegar 5 anos de cadeia. 5 anos de cadeia. E assim, a ambição, todo mundo falou, ele é ambicioso. Teve um preço, né? E um preço alto. A filha dele nasceu semana passada, cara. O cara não viu a filha dele nascer. Né? E assim, e prejudicou muito, porque agora está em processo com a Federação Internacional. E por incrível que pareça, ele enganou a todos, o presidente da federação, sim, a ministra dos esportes, todo mundo. Ele resolveu fazer isso por conta própria. Por favor, Erasmo. Não, digo, até os próprios atletas, né, que entraram nessa e complicação. O Aldo tá dizendo aqui, ó, quem conhece o caráter do Paulo sabe da seriedade e profissionalismo que ele tem. Então, isso aí fica tranquilo. A galera te conhece também. Obrigado, Aldo, grande amigo também, fizemos alguns cursos juntos, ele fez alguns cursos comigo, um cara extremamente dedicado. Erasmo colocou muito bem, as meninas foram suspensas, a Federação Ruandense também foi suspensa, todo mundo vai entrar em julgamento agora, e eu, poucos dias atrás, conversei pessoalmente não, por telefone, com o Ari Graça, brasileiro, presidente da Federação Internacional, porque eu fiz questão de procurá-lo para explicar para ele qual é a situação, né? Isso não acarretou em nada para mim, a Federação Internacional não tocou no meu nome, mas eu me dispus a ajudar no que for preciso, claro. Porque hoje eu entendo que foi o erro de um cara só, ele foi eu não sei qual é a palavra,
mas ele, para mim, foi maluquice isso que ele fez, né? E, assim, o que eu gostaria de ver agora, em primeiro lugar, são as meninas liberadas para poder continuar a carreira delas aí no Brasil, né? E o Ari, ele foi muito direto. Ele me disse: isso é um péssimo exemplo e não tem como não ser punido. E como discordar disso, né? O que eu espero é que eles entendam a situação e que eles deem a pena mínima, que eu não faço ideia de quanto pode ser esse gancho agora, de quanto tempo. Mas um gancho muito longo vai prejudicar um país que está engatinhando ainda no voleibol, né? Tem muita coisa ainda para crescer, mas devido ao erro de uma única pessoa, virou um problema desse tamanho. Então agora estamos aí aguardando todos os julgamentos. Ô Paulo, tem gente falando aqui, ó, a Lívia, né? Paulo fazendo live 9 da manhã, tá assustada ela com isso aqui. Eu não sei porque ela se assustou. Aqui também. O John Oliveira tá dizendo: é pena que ele é São Paulino. Um abraço de tu. O John tá falando que eu tô aqui, ó. O John ele gostou da parte que eu falei da várzea, né? Vou mandar um abraço pro John e para todo mundo lá da ponte pra cá. Um time de várzea que tem ali em Itu, que a torcida deles é maior que a torcida do Corinthians, quase. Ele é corintiano, fanático. Ele vai colocar tudo é grande. É impossível. É o quê? Tudo é grande mesmo, que o pessoal fala, né? Então até a torcida é maior. Exato. E o da ponte pra cá é a maior torcida de várzea dali, de Itu, Sorocaba. Paulo, você é um cara que viveu, de repente você é fruto acho que algo assim, se tem uma coisa organizada no Brasil, alguma coisa que foi estruturada, foi o nosso vôlei, né, cara? A ponto de assim, é uma coisa importante que os brasileiros estão nas principais, né, mundo, ligas, as federações internacionais. Você falou agora do Ari Graça. Como é que foi essa evolução do vôlei e permanece até hoje, né? O vôlei hoje tem grandes investimentos, tem grandes jogadores, o resultado está aí, continua. Como é que você vê todo esse processo e em contrapartida o basquete poderia ter algo semelhante, andou no caminho dele. Exato. Fala dessa importância da organização do vôlei no Brasil, né? Sim. Eu acho que a palavra-chave, Erasmo, é o profissionalismo, né? Nós formamos profissionais em diversas áreas, não é só na parte técnica. Nós somos referência em tudo, né? Os técnicos são referência, os preparadores físicos também são. Os fisioterapeutas do Brasil, por onde eu andei, não conheci gente que tivesse trabalho tão bom e de tanta qualidade e com tanta determinação como esses caras, né? A Lívia falou aí do horário. Eu sou uma das poucas pessoas que eu nunca cheguei atrasado em treino, viu, na minha vida. E eu gosto de dar treino cedo e à tarde. Eita. Só para lembrar, viu, Lívia? E eu acho que a evolução desse trabalho profissional foi o que fez a diferença para que nós pudéssemos ampliar o nosso mercado, tanto dentro do país quanto fora, né? E fazendo ali uma comparação com o basquete, eu não sei o que houve para que o basquete tivesse essa decadência aí nos últimos anos, mas eu sei que hoje existe esse movimento da NBB. Não sei se ainda é presidente, mas um dos presidentes da NBB é um rapaz chamado Rossi. Esse cara esteve na NBA, ele fez uma parceria com a NBA, ele desenvolveu profissionais. Então eu acredito que o basquete esteja caminhando para voltar aos tempos áureos, como era naquela época de Luciano do Vale e Bandeirantes, né? Nós assistimos muito a geração de Michael Jordan, Scott Pippen. Eu era um fã de basquete do Chicago Bulls na época. E quando você fala de investimento, eu acho que o Brasil, a gente tem estrutura, mas ainda falta investimento, Erasmo, na minha opinião. Por exemplo, faz algum tempo que a gente está tentando criar essa nova equipe. E a gente, assim, quando os profissionais envolvidos
para participar de reuniões em grandes empresas, para pedir não dinheiro limpo, dinheiro de marketing, dinheiro de investimento de lei de incentivo, né? Nós temos esse caminho para poder desenvolver algumas estruturas. A gente ouve muitos absurdos. E um dinheiro que aquela empresa vai gastar de qualquer forma, vai gastar ali no governo, por que não transferir esse dinheiro para o voleibol, ou para o basquetebol, ou para o handebol, para o esporte, né? Então, assim, nós temos investimento, sim, mas a gente ainda passa muita dificuldade aí na nossa liga. Se você pesquisar a fundo, você vai ver que o trabalho não é tão fácil. É uma opinião pessoal, eu acredito que isso aconteça porque, sim, nós temos um grande investimento na nossa seleção, né? Tem um patrocinador grande lá, do banco, e ao mesmo tempo, a seleção é seleção, mas os clubes, o processo de encontrar patrocinador e investimento, ele é muito sofrido. Devido aos resultados, nós temos 3 medalhas de ouro no masculino, 3 medalhas de ouro no feminino, os 2 melhores técnicos do mundo, na minha opinião, Bernardinho e Zé Roberto. Então nós temos muita referência, e acho que isso é o que continua mantendo. O próprio Zé Roberto, o time dele lá em Barueri, não sei como está esse ano, mas o ano passado eu ouvi diversas vezes ele dizendo que teve que colocar dinheiro do próprio bolso. Então, num país como o nosso, grande, com resultados extremamente expressivos, um técnico como ele, com 3 medalhas de ouro, tendo que tirar dinheiro do bolso. Então, é para se repensar quando se fala de investimento. E pode falar. Não, por favor, conclui, por favor. Não, eu ia concluir, né? Só para concluir. Eu tive a oportunidade de ver pouco, né, de perto, o trabalho do Bernardinho e muito o trabalho do Zé Roberto na época do Finasa. Eu ainda era um garoto e trabalhei ali dentro da quadra, ajudando nos treinos, ali na comissão. E aí tem uma mensagem aí da Vivian Pellegrini. É isso aí. Eu não posso deixar de citar. Ela jogou com os 2, né? Vivian é minha namorada, noiva, esposa. Ela esteve com os 2, então indiretamente eu aprendi muito. Mandar um beijo pra Vi, te amo. Boa sorte no jogo aí amanhã. E é isso. Boleiros na Rede.